se assentar. O tema da palavra desta noite é: o que você tem? O que você tem, irmão? Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Números capítulo 11. Velho Testamento, número 11, versículo do 1 ao 6. Diz assim: ora, o povo queixou-se da sua sorte. Levante sua mão e diga: misericórdia. O povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. E quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor, e o fogo se apagou. A pergunta é: o que você tem, querido? Pelo que se chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejavam muito, misericórdia, um outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Versículo 5. Lembrando-nos do peixe que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos, poró, e das cebolas, e dos alhos. E agora, porém, estamos definhando, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Levante sua mão e diga: misericórdia, misericórdia. Quando nós falamos do poder de Deus, querido, quando nós nos falamos da graça, do poder, da palavra de Deus, o que isso significa para você? Sabe que isso significa algo majestoso? Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor do que o nosso Deus, querido. E o povo aqui estava se queixando da sorte deles. E qual era a sorte deles? Era o Senhor. Ele estava se queixando daquilo que Deus estava se movendo, estava fazendo em relação a eles. E o que Deus estava fazendo em relação a eles? O maná, querido. E o maná para mim e para você hoje, meu irmão, é o que Deus tem para mim e para você, é o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, quando nós cremos que Deus está no nosso meio, está na tua vida. E eu te pergunto: o que você tem? Eu tenho o Senhor. E você, querido? Isso é o que traz uma significância para tudo. O povo aqui, eles se olharam, os estrangeiros, as pessoas que estavam no meio deles, não tinham o que eles tinham, porque estrangeiro, infelizmente, é desconhecido do Senhor, querido. Então eles conseguiram convencer mais a eles do que a Deus, porque o coração deles estava voltado para se queixar. Mas a Bíblia diz que o Senhor se irou.
O Senhor se irou no meio deles. E muitas vezes nós ficamos pensando, mas Deus se irou, porque a Bíblia aqui é clara, querido. Deus se irou aonde? No meio deles. E o interessante é que não fala do estrangeiro, não fala de quem estava fora daquilo que era o que era de Deus. Eles viviam dentro de um lugar, mas não tinham a mesma presença, né? A mesma maneira de buscar o Senhor. E eu vejo que aqui, querido, os estrangeiros aqui, eu quero trazer para que aqueles que estão meio com a enfermidade de Deus. Porque o que eu tenho, se é o Senhor, nós precisamos estar curados de todas as cicatrizes, de tudo o que possa ter atingido você na sociedade, no momento, antes, naquele tempo que você vivia longe do Senhor. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos, como igreja do Senhor, cuidar, querido, do que ainda é cicatriz em nós. A maior cicatriz no povo de Israel, quem sabe qual que era? Qual que era a cicatriz que eles não cuidaram, né? Não buscaram a cura para essa cicatriz. Qual que era o maior sinal deles? A queixa, a reclamação. A reclamação, sabendo que Deus era com eles, sabendo que Deus já havia tirado eles do Egito. Meu Deus, misericórdia. Então, meu irmão, cuida aquilo que ainda não foi cicatrizado na sua vida. Porque aquilo que não foi cicatrizado vai criar inflamação dentro de você. E essa inflamação e esse pulso que está aí dentro de você, muitas vezes vai começar a construir coisas que você vai se perder. Vai começar a construir coisas dentro de você, construir fortalezas, assim como conseguiu construir no coração do povo de Israel, porque o coração deles estava cheio de queixa da vida que eles tinham. Será que tem algum momento que em nós venhamos a reclamar da nossa casa, da nossa família, daquilo que temos, daquilo que somos, querido? Por isso que eu estou te perguntando, o tema da palavra é: o que você tem? Será que nós temos essa capacidade de queixar-se daquilo que nós temos? Daquilo que Deus deu, daquilo que Deus, né, moveu a nosso favor? Será que nós temos essa imensa capacidade de reclamar de um alimento que o Senhor colocou na sua mesa, de uma roupa que o Senhor te deu, de umas vestes que o Senhor te deu? Será que tem queixas? Será o que nós vivíamos antigamente? Porque aqui é o que está retratando. Eles conseguiram construir fortalezas dentro deles. E essas fortalezas construídas dentro deles, meu irmão, elas são sérias. São sérias que fazer uma pessoa viver na miséria espiritual. Quem está vivendo na miséria espiritual aí está amarrado em nome de Jesus. Amém, irmãos? O que significa miséria? A miséria para a visão do mundo. Quem sabe dizer? O que significa miséria? O que é a miséria? O que é miséria? Oi? Nada, pouco demais, o que mais? Escassez, o que mais? Miséria, na visão natural, querido, é uma condição extrema de quem não tem nada para comer, não tem dinheiro para comprar, nada. Agora você imagina na sua miséria espiritual.
Você não tem condições de comprar, você não tem condições de falar com Deus, você não tem condições de ouvir a Deus, você não tem condições de andar em fé, você não tem condições de se mover em Deus. Então aqui significa que o povo estava vivendo o quê? Na fortaleza da miséria. Levante sua mão e diga: está amarrado em o nome de Jesus. Você não vai viver nessa fortaleza de miséria em nome de Jesus, querido. Sabe por quê? Nós precisamos nos cicatrizar, curar o que precisa ser curado. A fortaleza da miséria, meu irmão, da miséria espiritual, ela mexe com tudo. Mexe na moral. O que é moral? Caráter. A pessoa não consegue ter firmeza. Aqueles estavam o quê? Numa miséria espiritual, não conseguiam ter firmeza, porque os estrangeiros convenceram eles. O desejo do povo, era o desejo do povo estrangeiro. Eles pensavam assim: vamos cutucar esse povo aí para ver se eles começam a orar. Vamos cutucar esse povo e ver se nós conseguimos trazer o desejo dentro deles e eles começam a buscar a Deus. E o estrangeiro, qual que era o problema aí? Desejavam muito. Eles não estavam, não é isso, se fosse Deus que ia fazer. Eram tudo, né, com miséria espiritual. Como é que vai confiar em Deus? Como é que vai entender que Deus vai mandar um maná e esse maná vai sustentar? Como é que vai crer em Deus que Deus vai mover os céus e isso vai trazer algo grandioso? E essa passagem mostra a ausência espiritual que ele está vivendo, meu irmão. E a ausência espiritual se chama miséria. Miséria. Miséria de Deus, miséria de promessa, miséria da abundância de Deus, miséria da prosperidade de Deus. E aqueles queriam fazer com que convenceu o povo de Israel, até que convenceram: quem nos dará carne a comer? Quem? Meu irmão, eles ficaram tão perdidos espiritualmente que se perderam, nem chamavam o Senhor de Senhor. Mas quem? Da onde vai vir? Meu irmão, em nome de Jesus, não perca a tua referência, não perca a sua identidade espiritual, em nome de Jesus. A miséria espiritual é terrível, meu irmão. E miséria espiritual não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o ser humano. Porque Deus está pronto para abençoar. O Senhor está pronto para mover o maná. Quantos creem que depois do maná vem algo grande para você, querido? E o interessante é que Deus, Ele é tão desafiador, que Ele mandava o maná, e o maná não caía tão perto para que eles tinham que ir buscar. Deus é bom, querido, mas Deus desafia. Você acha que o maná ia cair lá dentro da tenda, prontinho, para eles ficar com a boca aberta e comendo o maná? Não, eles tinham que sair da tenda, ir lá fora e buscar. Oh, miséria espiritual, né? E sabe que a maior miséria que existe, até o bispo Robson fala em relação a isso, a maior miséria, sabe o que é, meu irmão? Deus está querendo se manifestar, Deus se manifesta de tantas formas, de tantas maneiras. Meu irmão, nós como homens e mulheres de Deus, é inaceitável não viver o melhor de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, é inaceitável. Há alguém que está na casa do Senhor, que está na presença do Senhor, a não viver tudo que Deus tem. Em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Amém, irmãos? Meu irmão, as pessoas hoje se encontram muito inseguras na presença do Senhor.
Aqui representa tudo o que o povo igreja, o povo da igreja, o povo crente estão vivendo. Tudo inseguros. Tudo inseguros. E insegurança é uma condição de miséria, irmão, em nome de Jesus. É insegurança para dizimar, é insegurança para orar, é insegurança para ler a Bíblia, é insegurança para crer, é insegurança para tudo. É insegurança, será que eu estou louvando a Deus? Será que Deus está ouvindo? Está ouvindo, irmão. Quantos querem a vontade do Senhor aí? Quantos querem a vontade do Senhor? Amém? Em nome de Jesus. Sabe qual que é a vontade do Senhor para mim e para você, meu irmão? É que nós nos tornemos parceiro dEle. Essa é a maior adoração a Deus. Essa é a maior vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que nós sejamos parceiros. A adoração não é música. A adoração é você fechar os olhos e falar: Senhor, eu sou teu parceiro, eu estou indo. Estou aqui, ó. Amém, igreja? Pare de ser inseguro. O que você tem? Tem uns, talvez a pergunta quando eu vi: o que você tem? Eu estou com dor aqui. Não sei o quê. Não, meu irmão, o que você tem é o Senhor na tua vida. O que eu tenho é o Senhor na minha vida. E nós não seremos inseguros para nada, porque o Senhor tem tudo para fazer na minha vida e na sua vida. Quem vive na miséria, sabe por quê, querido? Estão com os olhos voltados às coisas naturais. Por que que o cego lá, de 38 anos, ficava esperando alguém, né, o coxo, né? Ficava esperando alguém levar ele lá no tanque. Porque a visão espiritual, a visão natural dele era: lá é uma piscina. Larga a mão, querido. Não é piscina, não. Lá era lugar da cura. Lá era lugar da presença. Lá era lugar da visão espiritual. Lá é o lugar onde Deus vai fazer alguma coisa. Por isso que muitos não crescem na igreja, porque olham a igreja como uma visão natural. É um local. Não, meu irmão. Em nome de Jesus. Aqui é o lugar onde Deus vai fazer com que você saia da miséria. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Não é o que você vê, querido. As pessoas acham: eu estou vendo só a piscina. Eu estou vendo não sei o que só. Aí não crê. Olha, a Bíblia, é um papel. Mas não sei o que. Não sei mais. Meu irmão, em nome de Jesus, abre os seus olhos. Quando você começar a abrir os seus olhos espirituais, o que está dentro de você, meu irmão, vai começar a acreditar em nome de Jesus. E isso vai trazer uma condição de vida sobrenatural sobre você em nome de Jesus. Nós precisamos nos condicionar a não viver mais uma vida miserável, porque a palavra aqui é clara. A Bíblia diz que o Senhor se irou-se porque a queixa deles, querido. Vocês já imaginaram queixar-se de Deus? Mas Deus é amor, Ele vai entender o que eu estou passando. Deus não vai entender não, irmão. Deus, Ele vai se mover, porque o caráter dEle é santo. Amém? E Ele não vai ficar olhando para quem, não sei o quê, mas não sei mais. Não, querido, Deus é santo. E a Bíblia diz que o fogo do Senhor se acendeu tão grandemente ali, querido. Meu irmão, se fosse um reclamando, tudo bem, mas a Bíblia diz que o fogo foi na extremidade do acampamento, foi buscando. Eles começaram a gritar. Para quem mesmo? Para Moisés, aquele que não tinha miséria espiritual. Moisés, ora por nós aí, Moisés. Meu filho morreu, a minha mulher morreu, o meu cachorrinho morreu. Ora aí, Moisés.
E a Bíblia diz que Deus ouviu a Moisés. E o fogo cessou. Quantos estão entendendo aí, meu irmão? Quero declarar que o momento que você orar, todo fogo vai cessar, meu irmão. Toda luta vai cessar. Todo obstáculo vai cair, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque no que nós temos, nós somos abundantes da presença do Senhor. Moisés mostrou isso para eles. Quantos têm a abundante presença do Senhor na sua vida aí? Aleluia! Meu irmão, a miséria da visão do mundo é viver sem condição do dinheiro para comprar nada. Por isso que tem muito pendente. Vocês estão entendendo, irmãos? Miséria da presença do Senhor. E quando a pessoa se torna um miserável espiritual, meu irmão, as coisas começam a se limitar. Todo probleminha é dificuldade. Todo desafio, nossa, não vai. Aí começa a descabelar, aí começa a fazer, né? E aquilo limita a pessoa. Aí a pessoa começa a descabelar, ela começa a entrar na carência, ela começa a entrar na falta, ela começa a não ter esperança, ela não começa a ter mais nada. Porque começa a ficar o quê? Carente espiritual. Misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus. Quantos creem que a fé tem olhos? Por que ela tem olhos? Porque fé é ter certeza daquilo que você não vê. Agora eu te pergunto, se a pessoa não tiver abundante presença do Senhor, vai morrer, querido. E eu quero profetizar que se você tiver esses olhos, o futuro está perto de você, querido. Cada vez mais que você tem fé, é a certeza que o futuro vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Assim como chegou o maná chegou e o povo estava reclamando, irmãos. Misericórdia. A fé tem olhos e está próximo de nós. Aleluia! Meu irmão, a fé faz com que uma pessoa vença a sua carência. Quem está carente esses dias aí, da falta, está amarrado em nome de Jesus. Deus suprirá todas as faltas, toda necessidade da minha vida e da sua vida, meu irmão. E o povo lá, reclamando da sua sorte. E eu vejo assim, reclamando da sua sorte, sabe por quê? Porque lá atrás Deus já havia se manifestado em poder com eles, querido. Eles já estavam reclamando de alguém que se manifestou na vida deles. E eles esqueceram de manter os seus olhos iluminados no Senhor. Isso é pessoas que vivem no primeiro mundo, né? O primeiro mundo do Senhor, da presença do Senhor, em nome de Jesus. Quantos querem viver no primeiro mundo, Senhor? O reino de Deus é o primeiro mundo, querido. Em nome de Jesus, Deus vai nos curar de uma forma sobrenatural. Deus vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, assim como fez com Pedro. Meu irmão, palavra da pastora domingo, misericórdia. Aí eu falei, Jesus, e esse Pedro, hein? Onde ficou esse Pedro? Vamos lá ver? Atos 3. Será que nós vamos ser curados como aconteceu com Pedro? Ô, glória! Aê, Thaís, em nome de Jesus. Eu também vou. Olha só que maravilhoso, irmãos. Eu olhei isso aqui e falei, Deus amado. Que Pedro, antes eu quero que vocês, Atos 2, versículo 41, Tiago, em diante. Nossa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam da sua palavra.
de sorte. Ai, meu Deus, agora eu comecei a ver isso aí, Jesus. Os que foram de bom grado receberam, ficaram cheios, a carência acabou, a miséria acabou, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Naquele dia, que dia, meu irmão? O dia de Pentecoste. O dia que alguém estava pregando, estava cheio, que era Pedro. 42, Tiago, pelo amor de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Onde que é isso mesmo, irmãos? Onde que estava acontecendo isso aí? Igreja! É aqui, querido. 43. E em cada alma havia o quê? Em cada alma, em cada 3.000 almas que acrescentaram, que se ajuntaram, que se reuniram, começou a haver o quê? Temor. Começou a haver abundância. Meu irmão, onde tem abundância, não tem espaço para ter carência, em nome de Jesus. Onde tem abundância, não tem espaço para ter a carência de falta. Misericórdia. E muitas maravilhas. Fala para o seu irmão, é aqui, meu irmão. Muitas maravilhas vai acontecer na sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Muitas maravilhas, sinais. Se faziam por quem? Pelos apóstolos. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Tem mais, vamos lá. 44. Todos os que criam, quantos creem aí? Todos os que criam estavam juntos. Aqui, lá no Velho Testamento, o que aconteceu? Os estrangeiros eram separados. Mas aqui eles estavam juntos. Os que criam. Aleluia. Quem crê sempre anda junto, querido. Junto com o irmão que crê, junto com o Senhor, amém? Em nome de Jesus. Todos os que creem estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo ali, tudo que acontecia na igreja. Aleluia! É hora do dízimo, oh glória! É hora da oração, oh glória! É hora do louvor, oh glória! Vocês estão entendendo, irmãos? 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha. Por que tem uns que sempre têm necessidade, querido? Vocês estão entendendo aí? Não. Tem gente, Jesus disse que os pobres sempre vão existir, querido. Aí, ó. Segundo cada um tinha necessidade. Agora, Atos 3, versículo 3. 1, Tiago, primeiro. Isso. Pedro e João subiam juntos aonde? Quem mesmo? Pedro e João subiam juntos ao templo. Mas vocês acham que só era esse momento que eles iam no templo? Né? De jeito nenhum. Agora, Tiago 12, 3:12. Quando Pedro viu isto, Pedro viu o quê? O povo ficou maravilhado de ver Pedro e João curarem um coxo que vivia na porta do templo. E Pedro
E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pela minha capacidade, de forma alguma. Pela nossa capacidade, você tem a tua empresa, querido. Pela sua própria capacidade, você pode sonhar. Pela sua capacidade, será que nós podemos fazer tudo sem Deus? Misericórdia. Versículo 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Só homem poderoso, cheio de Deus aí, né? Aleluia! O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse. Mas quem que estava no dia lá mesmo? Quem mais? Qual foi a palavra do domingo, querido? Que vós entregaste a Jesus na face de Pilatos, negaste. Pedro também estava lá, irmãos. Mas o cara foi curado. Oh, Jesus, maravilhoso, obrigado. Meu irmão, nós precisamos ter essa convicção. Pedro havia esquecido já, né, das suas falhas, porque ele negou Jesus no mesmo momento que estava sendo Jesus entregue para Pilatos. Pedro estava lá. E Pedro estava dizendo: a vocês negaram Jesus. Mas o que aconteceu com Pedro lá? Ele se arrependeu. E eu começo a ver o poder do arrependimento no homem, querido, numa mulher de Deus. Pedro começou a falar com autoridade, cheio da presença do Senhor. Havia curado um homem coxo. Oh, Jesus! Um homem coxo que dentro do ventre da mãe já era coxo. E eu te pergunto, que possibilidade esse homem tinha para andar? Nenhuma! Se não viessem homens de Deus cheios da presença do Senhor e dissessem: olha, eu não tenho nada, mas o que eu te dei, eu te dou. Em nome de Jesus, anda! Ei, não para aí não, meus irmãos, vamos ver. 14. Mas vós negaste o santo. Meu irmão, da onde que Pedro ganhou toda essa autoridade, querido? Vocês estão entendendo, né? Naquele dia ele negou Jesus. Jesus disse: ó, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Jesus, pelo vídeo que a pastora mostrou domingo, Jesus olhou nos olhos dele. E o cara está cheio de Deus, querido. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. 15. E mataste quem? Vocês pediram um assassino para que matassem. Meu irmão, olha a visão de Pedro. O príncipe, na minha tradução diz, o autor da vida. O príncipe da vida. Aleluia. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos. Você é testemunha da ressurreição de Cristo? Vocês são testemunha da ressurreição de Cristo? Mesmo ter visto? O que é isso mesmo? Fé, poder de Deus, prosperidade espiritual, querido. Não é miséria, não.
É poder ao autor da vida, é o príncipe da vida. Vocês mataram o autor da vida. Oh, meu Deus. 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita, aleluia. Quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Vai chegar uma perfeita saúde na sua vida, em nome de Jesus, uma perfeita saúde no sentido do espiritual, saúde espiritual, cheio de Deus na tua presença, para se fortalecer, querido, em nome de Jesus. Pedro se fortaleceu, Pedro se encheu de autoridade, mas hoje as pessoas estão acostumadas a viver em miséria, no pouco. Ah, não, Deus fez, tá bom. Não tá bom não, irmãos, em nome de Jesus. Por que Pedro alcançou, meu irmão, essa magnitude da presença do Senhor? Porque naquele dia, ele se arrependeu, querido, de ter negado a Jesus. Vocês estão aí, não? As pessoas pensam que miséria é porque não tem cesta básica, né? Misericórdia. Sabe por que as pessoas acreditam na sua condição de miséria? Porque elas sempre ficam na espera, com seus olhos naturais, que alguém vai vir e vai ajudar. Mas não Deus. Está amarrado em nome de Jesus, amém, igreja? A miséria é uma condição que as pessoas escolhem viver. Com seus olhos, como é que ficaram os soldados lá quando começaram a bater em Jesus? Fecharam os olhos de Jesus. E eles não conseguiram mais ver os olhos de Jesus, né? Misericórdia. Vocês estão aí, não? Miséria é uma condição que a pessoa permite viver, querido. Sem Deus, sem palavra, sem promessa. Aí os olhos começam a só ver limites. Ah, não vai dar, não vai acontecer, o mar não vai abrir, o Senhor não vai fazer. Meu irmão, Deus curou um coxo que era dentro do ventre da mãe, já era coxo. Mas como é que pode saber que era dentro do ventre da coxa? Há quantos anos atrás? E a palavra fala isso, viu? E eu fiquei pensando, Jesus amado. As pessoas hoje, meu irmão, vivem numa miséria, sabe por quê? Porque algo vem nas suas mentes, no coração, vem na mente e começa a fermentar, começa a ferver. E eu te pergunto, e Jesus no Getsemane? O que Jesus teve que vencer no Getsemane, meu irmão? Jesus venceu o Getsemane, a humanidade dele no Getsemane. Jesus estava cheio da presença do Senhor. Se ele tivesse 1% de miséria espiritual, querido. Mas muitas vezes nós queremos, como é que você disse ontem, ô Silvana? Se tem 1% de errar, não faz. Isso mesmo. Você pensou, Jesus, se tivesse 1% de magoar o coração de Deus? Falou, não, eu tenho que ir para frente. Em nome de Jesus, Jesus venceu o conflito interno dele, querido. Ah, não, mas Jesus já dissemos, foi fácil. Foi fácil, a humanidade dele, né, o corpo dele, né, até sangue.
Até os seus olhos são sangue, as suas lágrimas são sangue, o suor são sangue. Os olhos não, né? O suor. Vocês estão entendendo aí, meu irmão? Diante do quê? De uma provação de Deus. O povo aqui não aguentou, já tinha o maná, não aguentaram comer o maná. Jesus estava sendo provado no Getsemane, e ali, meu irmão, quanta coisa não passou no interior e na mente dele, meu irmão. Quantas coisas prováveis. E ele foi, provocado em nome de Jesus. Aí chega uma provação nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Aí já começa a vir as coisas na mente. Mas será que eu tenho que crer mesmo? Mas será que não sei o quê? Mas será que o governo vai fazer alguma coisa? Mas será que está amarrado em nome de Jesus? Você já imaginaram se Jesus e ficasse esperando, meu irmão, a aprovação dele naquele momento ali? Jesus teve que vencer os seus impasses. Meu irmão, e eu te pergunto, qual é o teu impasse hoje? Você pode dar o nome do seu impasse? O impasse de Jesus naquele dia qual que era? A angústia. Mas ele venceu. Amém, irmãos? Sabe por que venceu? Estava cheio. Estava cheio do Senhor. Tinha fraquezas, olhava a fraqueza natural, os discípulos dormindo, fraqueza natural, mas ele estava o quê? Cheio da presença do Senhor, aleluia. Por isso, meu irmão, tenha cuidado com as suas dores, tenha cuidado daquilo que você perde. Tudo pode trazer uma confusão dentro da sua mente, e essa confusão pode te tirar daquilo que Deus tem para a sua vida. Aqui, se Jesus vacilasse alguma coisa fora daquilo que Deus tinha projetado para ele, meu irmão, tinha dado errado a vontade de Deus para a vida de Jesus. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, a verdadeira adoração é: eu sou teu parceiro, Senhor. Eu quero ser teu parceiro. Eu quero estar junto contigo. Amém, irmãos? Ande com o Senhor, ande cheio do Senhor, ande cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, eu comecei a ver o que Pedro começou a relatar lá para os israelitas. Irmãos, vocês mataram Jesus. E ele, o bonitão, estava lá também, querido. Eu comecei a ver, Senhor Deus, o teu poder é maravilhoso. E o interessante, que o arrependimento dele foi tão imenso, que nada ficou limitado para que Deus usasse a Pedro. Amém, irmãos? Mas aonde que ele estava? Na igreja. Em todo momento de Atos, é na igreja, não era só naquele dia, não. Eles viviam na igreja. No dia de Pentecostes aconteceu aonde? Na igreja. E houve o mover de Deus. Aleluia. Meu irmão, eu fiquei pensando, Jesus, no Getsemane, as angústias de pensamentos do Senhor, querido, a guerra que foi. Sim ou não, igreja? A guerra que foi dentro de Jesus, a angústia nos seus pensamentos. Mas o que ele fez? Não, eu vou entrar na comunhão da vontade do meu Deus. O que é isso?
Será que no momento da sua adversidade, da sua perda, da sua frustração, você pode dizer, querido, não, eu quero ficar plenamente em comunhão com a vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus? Beba o cálice, você tem que ir, você tem que fazer, é essa a minha vontade, vai! As angústias, querido, do nosso dia a dia, pode te levar você aos limites espirituais. E é isso que o diabo fica esperando, né? Roubar a nossa abundância, a nossa riqueza em Deus. Não deixe que nada roube em você, querido. Em nome de Jesus. Pedro é o testemunho de que ele se tornou diferente porque ele foi curado. E tinha autoridade. E as coisas fluíam nas mãos de Pedro. Eu quero profetizar que tudo vai fluir nas suas mãos, querido. E isso é autoridade. A autoridade é recebida do Senhor. E em tudo vai prosperar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vocês já imaginaram Jesus naquele momento de angústia? Não, eu vou ficar na comunhão com a vontade do meu Deus. Se é o maná que eu tenho que comer, é o maná que eu vou comer. Feche seus olhos. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos ver que é possível o Senhor curar. É possível o Senhor trazer cura no nosso interior, nas nossas mágoas. Oh Deus, é possível! É possível nós vivermos em plenitude na Tua presença. Aleluia! É possível. É possível nós andarmos dentro da Tua vontade. Oh Deus, ainda que somos errantes, oh Deus, somos pecadores, sim, Deus. Por isso carecemos, nós precisamos da manifestação do nome do Senhor Jesus sobre nós, do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que naquele dia, que Jesus olhou para os olhos de Pedro, a Bíblia diz que ele chorou amargurado. Por que eu fui fazer isso? Por que fui negar o Senhor? Por isso, nesses dias, meu irmão, esteja firme dentro da palavra do Senhor. São dias que nós vamos viver, Senhor, se nós não estivermos em comunhão com Deus. Se nós não estivermos em comunhão com a palavra. Os estrangeiros vão te convencer. Os estrangeiros com os desejos deles de coisas novas. E a dúvida vai entrar. Quem trará algo para nós comermos? Quem? Se o Senhor cuidou de nós até agora, se o Senhor cuidou de você até agora, meu irmão, nem alguma situação, nem algum problema, não é uma angústia que vai fazer com que Ele pare em abençoar você. E a pergunta é: o que você tem? O que é a convicção que você tem? Quem é o Senhor na tua vida? Para a vida de Pedro, Jesus se tornou tudo. O príncipe da vida. Me deu vida.
É o único que poderia dar vida a Pedro, que meu irmão, era Jesus. O único que pode dar vida para você é Jesus, querido. O único que pode curar a minha vida e a tua vida é Jesus. O príncipe da vida, o autor da vida, o que tem vida. Ele continua vivo. Ele continua o mesmo. Ele é Deus. Ele é Senhor. Aleluia. Vocês mataram vida dentro de vocês aquele dia. E quantos dias nós matamos vida? A presença do Senhor em nós, querido. Com as murmurações, com as situações que surgem, matamos a Jesus. Matamos o poder de Jesus. Matamos a glória de Jesus. Matamos a vida de Jesus. Porque entra a dúvida, entre os limites, a limitação humana, aonde o diabo vem e usa isso para destruir a tua vida. Levante suas mãos para o Senhor. Vamos louvar o Senhor para encerrar esse culto debaixo da adoração. Nós só precisamos ser parceiros do Senhor, querido. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Sermos parceiros dele, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Mundo busquei, Oh, Jesus. mas não preencheu-me. Nada preenche, Senhor. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Oh, Então você veio, oh, aleluia. trouxe pra perto, Glória a Deus. e todo desejo
Deus abre caminhos aonde não existem, queridos. Não há Nada melhor do que meu Deus. Não há nada. nada melhor. Não há nada. Não há nada melhor que o Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez. Não há nada. Nada melhor. Não há Você pode dar o seu melhor aplauso a esse Deus, a esse Jesus, a Ele. Nós entregamos toda a adoração, toda a nossa honra, todo o nosso louvor, nossa gratidão, toda a nossa adoração ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Príncipe da vida, Autor da vida. Que os seus olhos, meu irmão, que os seus olhos espirituais vejam isso, o Autor da vida, o Príncipe da vida. Aleluia. Há alguém que rege a vida, meu irmão. Há alguém que rege a vida. E esse é Jesus. Aleluia. Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. Não há outro, Senhor. Não há outro. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus mais uma vez. A Ele toda a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o senhorio, a Ele toda a glória. Em nome de Jesus. Estamos encerrados. Que Deus te abençoe. Te leve em segurança para sua casa.